E se o crime perfeito não existisse? Não porque alguém te viu, não porque deixou evidências, mas porque sua própria mente te trai. Esta é a história de um homem que planejou cada detalhe. Executou com precisão cirúrgica, escondeu o corpo perfeitamente e ainda assim foi destruído, não pela polícia, mas por um som, um batimento, um coração que se recusava a parar. Hoje, em Sombras Literárias, você vai descobrir que o verdadeiro inimigo do criminoso não está lá fora, está dentro da própria cabeça. Porque você pode enganar o mundo inteiro, mas nunca conseguirá enganar a si mesmo. Ele começa sua confissão com uma afirmação: verdade. Nervoso, terrivelmente nervoso eu tenho sido e sou. Mas por que você diz que estou louco? Ele insiste, repete. Sua sanidade é importante para ele, porque loucos não planejam, loucos não executam com perfeição. E o que ele fez foi perfeito. Ele quer que você entenda isso, que reconheça sua inteligência, sua astúcia, sua racionalidade impecável. Mas a cada palavra que ele fala para provar sua sanidade, fica mais claro que ele perdeu completamente o juízo. Ele morava com um velho, um homem gentil que nunca o ofendeu, nunca o insultou, nunca lhe causou mal. Ele até gostava do velho, mas havia um problema: o olho. O velho tinha um olho pálido, azul esbranquiçado, coberto por uma película, um olho de abutre. E sempre que esse olho pousava nele, algo terrível acontecia. Um frio nas veias, uma angústia insuportável. Ele não odiava o velho, odiava o olho. E decidiu que, para ter paz, o olho precisava ser fechado para sempre. Ele não age por impulso. Isso seria loucura. Ele planeja. Por 7 noites consecutivas, à meia-noite exata, ele entra no quarto do velho. Move-se devagar. Tão devagar que leva 1 hora apenas para introduzir a cabeça pela porta. Tão silencioso que nem o próprio diabo poderia ouvi-lo. Ele carrega uma lanterna fechada. E quando finalmente está dentro, abre uma fresta minúscula de luz, apenas o suficiente para iluminar o olho. Mas por 6 noites o olho está fechado e ele não pode matar o velho enquanto o olho dorme. Não é o homem que ele odeia, é o olho. Na 8ª noite algo muda. Ele está entrando no quarto como sempre, silencioso, metódico, mas seu polegar escorrega na lanterna, faz um pequeno ruído e o velho desperta, senta-se na cama e pergunta: quem está aí? Silêncio. O velho não volta a dormir. Permanece acordado, esperando, e nosso narrador espera também. Por 1 hora inteira, imóvel na escuridão. 2 homens, um quarto, silêncio absoluto. E então, ele ouve um som baixo, abafado, rápido, como um relógio envolto em algodão. É o coração do velho, batendo de medo. Ele reconhece aquele som, porque já o sentiu em si mesmo, o coração acelerando em noites de terror, e uma percepção estranha o invade. Ele e o velho compartilham o mesmo medo neste momento. O velho não sabe que a morte está no quarto, mas seu corpo sabe, seu coração sabe, e bate mais rápido, e mais alto, e mais alto, e quanto mais alto o coração bate, mais o narrador se desespera, porque aquele som, aquele maldito som, está começando a enlouquecê-lo. O som do coração cresce insuportável. Ele não aguenta mais. Abre a lanterna completamente. O olho está aberto. Aquele olho terrível, pálido, de abutre, e ele age. Salta sobre o velho, puxa-o da cama, joga o colchão pesado sobre ele, sufoca-o. O velho luta. Geme uma vez, apenas uma vez, e então, silêncio. O coração para. O narrador coloca a mão sobre o peito do velho por longos minutos. Nenhum batimento, está morto, e o olho, finalmente, nunca mais o incomodará. Ele sorri. O crime perfeito foi executado. Mas ele não é tolo. Sabe que precisa esconder o corpo, e não de qualquer forma, com inteligência. Às 4 da manhã, ainda sob escuridão, ele começa o trabalho. Corta a cabeça, depois os braços,
depois as pernas. A banheira recolhe o sangue. Ele limpa tudo meticulosamente, nenhuma mancha, nenhum vestígio. E então, levanta 3 tábuas do assoalho do quarto, deposita os membros no vão, recoloca as tábuas com perfeição. Ninguém, ele pensa triunfante, jamais descobrirá. Nem o mais astuto detetive suspeitaria. Às 8 da manhã batem à porta. 3 policiais. Um vizinho ouviu um grito durante a noite e chamou as autoridades. O narrador os recebe com calma, com cordialidade. Afinal, não tem nada a esconder. Ele explica: o grito foi dele mesmo, pesadelo durante o sono. O velho viajou para o campo. Quer ver a casa? Façam-se à vontade. Ele os guia por todos os cômodos e, com ousadia suprema, leva-os ao quarto do crime. Coloca cadeiras exatamente sobre as tábuas que escondem o corpo desmembrado e senta-se com eles, conversando tranquilamente. No início, tudo vai bem. Os policiais parecem satisfeitos. Estão prestes a partir. Mas então, ele ouve algo. Um som baixo, abafado, rítmico. Tum-tum, tum-tum. Seu próprio coração? Não. Este som vem de fora dele. Vem de baixo, de sob as tábuas. O coração do velho, batendo. Mas isso é impossível. O velho está morto. Ele mesmo verificou. Colocou a mão sobre o peito por longos minutos, sem batimento. E ainda assim, o som está lá e está crescendo. O som aumenta. Tum-tum, tum-tum. Ele tenta disfarçar. Fala mais alto, ri nervosamente, gesticula, move a cadeira, mas o som não para, fica mais alto e mais alto. E ele olha para os policiais. Por que eles não ouvem? Por que ficam sentados, conversando casualmente, como se nada estivesse acontecendo? Será que são surdos? Ou pior, será que sabem? Será que estão ouvindo também e apenas esperando que ele confesse? O som agora é ensurdecedor. Martela dentro de sua cabeça. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ele não aguenta mais. Levanta-se bruscamente, caminha de um lado para outro, fala sem parar, qualquer coisa para abafar aquele som maldito, mas nada funciona. O coração bate mais forte que suas palavras, mais alto que seus gritos, e os policiais continuam sentados, olhando para ele, sorrindo, como se soubessem, como se estivessem se divertindo com sua agonia. E de repente, ele entende. Eles sabem, sempre souberam. Estão zombando dele, brincando com seu desespero. E ele não aguenta mais essa tortura. Ele grita, arranca as cadeiras. Vilões, dissimuladores, não fingam mais, eu admito, eu fiz. Arranquem essas tábuas. Ali é o coração do velho batendo. Ele mesmo puxa as tábuas, revela o corpo desmembrado e, de repente, silêncio. O som para. O coração finalmente para de bater. E ele cai de joelhos, exausto, destruído. O crime perfeito ruiu. Não porque foi descoberto, mas porque ele mesmo não conseguiu suportar o peso. Mas o que realmente aconteceu? Os policiais ouviram o coração batendo? Ou foi apenas a culpa materializada em alucinação auditiva? Poe não responde. E essa ambiguidade é o terror verdadeiro. Porque se o som era real, há algo sobrenatural, algo além da morte. Mas se era apenas na cabeça dele, então a mente humana é capaz de se torturar até a autodestruição. E ambas as possibilidades são apavorantes. Uma sugere que os mortos podem nos perseguir. A outra sugere que nós mesmos somos nossos piores algozes. Desde o início, ele insiste em sua sanidade. Mas cada palavra prova o contrário. Ele matou um homem inocente por causa de um olho. Planejou por dias, executou friamente, desmembrou o corpo e acreditou que isso era racional. Ele ouve sons que ninguém mais ouve, interpreta sorrisos educados como zombaria cruel e desmorona sob pressão imaginária. Ele não é confiável e Poe usa isso brilhantemente. Estamos dentro da cabeça de um louco e não sabemos o que é real e o que é delírio. E isso
nos aterroriza. O verdadeiro vilão desta história não é o narrador, é a culpa. Ela age como entidade viva, começa pequena, inaudível, mas cresce, alimenta-se do silêncio, transforma-se em som, em batimento, em acusação constante. A culpa não precisa de juiz externo, ela é juíza, júri e carrasco, e não há como escapar dela. Você pode esconder o corpo, limpar o sangue, enganar a polícia, mas a culpa está dentro de você, e ela nunca, nunca para de bater. Por que o olho? Por que não o homem todo? Porque o olho representa julgamento. É o olho que vê, que testemunha, que conhece. O narrador sente que aquele olho o vê completamente, penetra sua alma, reconhece sua escuridão interior, e ele não suporta ser visto, não suporta ser conhecido. Então destrói o observador. Mas descobre tarde demais. O verdadeiro observador não era o velho, era sua própria consciência. E essa você não pode matar. Poe escolhe o som como instrumento de tortura, não visual, não físico, auditivo. Porque sons não podem ser fechados para fora. Você pode fechar os olhos, mas não os ouvidos. O som penetra, invade, toma controle. E um batimento cardíaco é particularmente torturante. É rítmico, constante, impossível de ignorar. É o som da vida. E aqui, ironicamente, é o som da morte recusando-se a ficar silenciosa. É a vingança tomando forma acústica. Ele queria o crime perfeito e objetivamente conseguiu. Nenhuma evidência foi deixada, nenhuma testemunha existiu. A polícia não encontrou nada. Eles estavam prestes a ir embora satisfeitos. Mas a perfeição externa não importa quando há caos interno. Você pode enganar todos. Mas se não consegue enganar a si mesmo, a perfeição se torna prisão. Ele é destruído justamente porque o crime foi perfeito demais. Porque não há ninguém para culpar, nenhuma desculpa externa. Apenas ele e sua culpa. O coração delator é sobre a impossibilidade de escapar da própria consciência. É sobre como o ser humano carrega seu próprio tribunal interno. Não precisamos de leis, de polícia, de julgamento externo. Nós mesmos nos condenamos. Nossa mente se torna acusadora. Nossa culpa se materializa e não há esconderijo. Poe entendeu algo fundamental. O verdadeiro castigo não é a prisão. É viver consigo mesmo após cometer o imperdoável. É ouvir eternamente o batimento da culpa. No final, ele confessa, não por altruísmo, não por arrependimento moral, mas porque a tortura psicológica se tornou insuportável. Ele preferiu a prisão física à prisão mental. E isso revela algo aterrorizante sobre a natureza humana. Podemos cometer atos terríveis, mas não podemos viver com eles impunemente. Nossa própria mente nos pune, e às vezes esse castigo é pior que qualquer tribunal. Me diga, você já ouviu o batimento da culpa? Aquela ação que você sabe estar errada, mas cometeu mesmo assim, e depois não conseguiu parar de pensar, de ouvir o eco dentro da cabeça? Como você lida com isso? Nega? Racionaliza? Ou, como o narrador, eventualmente confessa para ter paz? Comente aqui embaixo. Curta este vídeo, compartilhe com quem estuda a natureza humana e inscreva-se no Sombras Literárias. Porque todos nós carregamos nossos corações delatores. A diferença está em admitir ou deixar que o som nos enlouqueça. Sombras Literárias, onde cada história esconde um segredo.